Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, hoje estou aqui para falar de empreendedorismo. Uma arte, isso eu amo falar de empreendedorismo, um assunto que me atrai, um assunto que eu estou aí trabalhando há anos, prestando mentoria, prestando consultoria para empresários de diversos segmentos, seja na área tributária, seja na área financeira, seja na área patrimonial, seja na área contábil, seja na área patrimonial. Portanto, estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa trajetória e o que eu aprendi nesses últimos 20 anos militando na área empresarial. Então, pessoal, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que pensar no que é empreender, no seu ponto de vista. Me fala aí, escreve aí no canal o que você entende por empreendedorismo. Empreender, no meu ponto de vista, pessoal, é você ser capaz de criar ou replicar um negócio que possa entregar para determinada pessoa e ela esteja disposta a pagar por ele, ou substituir o produto que ela tem na mão dela, que é o dinheiro muitas vezes, por aquele produto que você tem para entregar, para vender para ela. Esse dinheiro que está na mão dela, muitas vezes ela pode comprar uma infinidade de coisas. Então, o seu produto, o seu negócio tem que ser prioridade para ela substituir o que ela tem por o que você tem para oferecer para ela. Então tem várias estratégias que você tem para convencê-la, mas principalmente você precisa desenvolver um produto ou replicar um produto de qualidade, porque senão você faz uma venda, convence aquela pessoa uma vez e depois ela não compra nunca mais, e ela não se torna então o advogado da sua marca, aquela pessoa que leva o seu produto para outros clientes, falando bem do seu produto. Mas quando a gente fala em empreendedorismo, eu gosto de falar que ele tem 10 passos. Até meu livro eu escrevi sobre isso, chama Código do Protótipo de Empresa de Sucesso, que são 10 códigos que eu criei para poder transformar uma média empresa que está desestruturada numa empresa de sucesso, num protótipo de empresa de sucesso. E são 10 códigos. E quais são esses códigos aí? Então o primeiro código, pessoal, é você, empresário. Você precisa cuidar de você. Você precisa saber que você tem crenças, você tem convicções, você tem limitações. Você analisa o mundo de uma forma que você foi criado. E isso muitas vezes impede que você progrida, que você cresça. Por quê? Você tem limitações que veio dos seus pais, que veio do seu meio, que veio dos seus amigos, que veio da escola que você estudou. Mas você tem que saber que você não é isso, você não é o seu meio, você tem os seus próprios valores, você tem suas próprias convicções que muitas vezes tem que ser ressignificada para que você possa sim prosperar na vida. Você tem que mudar a convicção de dinheiro. Sim, precisa mudar, porque muitas vezes você tem convicção do dinheiro que são dos seus pais, são do seu meio, e você pode mudar isso. Então o dinheiro, sim, todos nós podemos conquistar, ser muitos bem-sucedidos na vida, porém precisamos acreditar que somos capazes. Então, o primeiro ponto é você desenvolver a sua identidade e seu propósito de vida. Aonde você quer chegar na sua vida? Qual é o propósito neste momento? Quanto dinheiro você quer ter? O que você espera da sua empresa? Você vai criando pequenos propósitos na vida. É assim que você conquista, você dá o próximo passo. Então, quando você definiu por construir um negócio, construir uma empresa, a primeira coisa que você precisa definir qual o propósito dessa empresa, qual o seu propósito de vida, o que você espera dessa empresa, o que ela vai entregar para você. É só dinheiro? Se for só dinheiro, você já está dando alguns passos atrás, porque qualquer negócio que você cria, você tem que entregar valor para a sociedade, você tem que propor a entregar mais, dar o seu máximo para poder ter retorno da sociedade. Porque quando você cria um negócio que você só espera dele dinheiro, você não cuida de pessoas, você não cuida da sociedade, você não pensa no próximo, você é um egoísta, um empresário egoísta que só pensa no próprio umbigo. Então, pessoal, depois que você definiu o seu propósito, definiu o propósito da empresa, nós vamos para o segundo ponto. O que é? DNA corporativo. O que é DNA corporativo? Nada mais é que missão, visão, valores. Eu gosto de chamar missão de propósito de existir da empresa. Por que ela foi criada? Você já pensou sobre isso? Se não pensou, você precisa pensar. Por que essa empresa foi criada? Porque senão ela não tem um propósito de existir. Então, quem não tem propósito, qualquer propósito é dele. Então, é dela no caso. Então, pessoal, defina o propósito da sua empresa. Depois que você definiu o propósito dela existir, você vai lá para criar os valores. O que a sua empresa nunca vai abrir mão. Não é meramente na internet copiar uns valores, pessoal. Pense, você empresário precisa pensar. Use a sua cabeça para definir quais são os valores dela. Depois, qual que é a visão dela? A médio, a curto prazo, visão vai sempre alterando a partir do momento que você conquista essa visão.
Talvez seja criar uma empresa que fature X, criar uma empresa que faça diferença no mundo. Então você precisa definir a visão dessa empresa a curto, médio e longo prazo. Começa a curto, depois você vai mudando a maneira que a sua empresa vai mudando de patamar. Segundo ponto, então, agora e para o terceiro, no caso, o terceiro código, terceira dica que eu gostaria de deixar para você é, depois que você definiu esses pilares, DNA corporativo, você precisa de gente para te ajudar. Quem são essas pessoas que vão ajudar você inicialmente? Seus líderes. A equipe de liderança, as pessoas que estão ao seu lado, que vão ajudar você a levar a sua empresa a outro patamar. Então esses líderes precisam confiar no seu negócio. Esses líderes precisam ser os seus companheiros, vão ser seus futuros sócios quando você escalar o seu negócio, abrir novas empresas em novos estados, em novos países. Você tem essas pessoas, esses líderes para abraçar a sua causa. E quando eles abraçam a sua causa, eles são capazes de gerar seguidores, que são os colaboradores que vêm abaixo deles. Então, eles precisam convencer esses colaboradores do propósito de existir dessa empresa. Precisa convencer da missão, dos valores, por que essa empresa existe. E as pessoas, os colaboradores, precisam abraçar essa ideia. Então, pessoal, líderes são de extrema importância. Então, na hora de definir os seus líderes, faça um processo de recrutamento muito específico, muito analítico, para que você ache a pessoa certa. Se você é uma empresa pequena, o próprio líder é você inicialmente. A maneira que ela vai crescendo, você vai criando novos líderes, vai desenvolvendo novos líderes para serem seus seguidores. Depois que você tratou da equipe de liderança, vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo agora? Eu preciso montar o organograma da minha empresa. Presidente, vice-presidente, por exemplo, vice-presidente de finanças, vice-presidente de vendas, vice-presidente de operação, dependendo da sua empresa. E depois você vai descendo os outros cargos. Mesmo que a sua empresa seja pequena nesse momento, pense como ela tivesse grande. Então você já cria todo esse organograma, a maneira que você vai crescendo, você vai colocando cada peça no devido lugar. E depois vai para o próximo passo já, que é criar o contrato de função e responsabilidade de cada cargo desse. Quem vai fazer o quê? Se é você e seu sócio somente está começando, cada um vai estar nesses cargos aqui. Um vai ser finanças, outro vai ser vendas, outro vai ser operação. Então vocês são multifunções, até você conseguir ir contratando cada peça para esse organograma aqui que eu chamo de pirâmide de talentos. Então, a maneira que eu crio o meu contrato de função e responsabilidade, eu recrutei um colaborador. Ele entrou na minha empresa, eu preciso mostrar para ele as minhas expectativas, as expectativas da empresa, as expectativas dos líderes, para que eu possa dar feedback futuramente. Passou 45 dias, período de experiência desse funcionário, eu vou sentar com ele e falar assim: olha aqui teu contrato de função e responsabilidade, você está cumprindo todas as expectativas da empresa? Qual a avaliação que você me dá a respeito de todos esses pontos aqui? Então você cria um processo de avaliação, o líder vai avaliar, primeiro o próprio funcionário tem uma autocrítica, faz a avaliação dele, depois o líder ou você faz a avaliação daquele funcionário, para que ele consiga motivá-lo e possa melhorar constantemente. A melhoria contínua deve ser um dos valores da sua empresa, um pilar da sua empresa, ser 1% melhor todos os dias. Depois que você criou o contrato de função e responsabilidade, a gente precisa começar a montar os processos internos. Empresa sem processo é empresa que perde dinheiro. Então você, primeiramente, vai criar código de ética da sua empresa, por exemplo, manual de conduta da sua empresa, o que a pessoa entra, como que ela deve se portar dentro da empresa. Nesse manual de ética, manual de conduta, ou código de ética, eu preciso determinar o DNA corporativo, quais as regras, hora de abertura, hora de fechamento, como é que funciona as regras dentro daquela empresa, o que a gente não abre mão dentro daquela empresa. Então, são várias regras que você cria um manual de conduta interno. Depois você vai criar, dependendo de cada área, como é que são os processos, como é que a informação entra, como é que a informação sai, por onde ela passa, quem são os responsáveis por fazer o quê. Isso são processos internos que precisam ser definidos. Depois que você montou toda essa empresa, ela está começando a se formar. Eu vou precisar de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, que é o coração de qualquer empresa, eu preciso melhorar minha equipe quando é uma empresa já em funcionamento, ou eu preciso recrutar pessoas para determinadas funções, substituir pessoas. Então, primeiro eu faço uma análise crítica do que eu tenho. Se eu tenho funcionários que não estão produtivos, a gente dá o feedback específico, dá a oportunidade. E se não houver melhoria, substituição. E eu tenho que criar um processo de recrutamento muito sério. O que é um processo de recrutamento sério, pessoal? Se eu tenho determinadas demandas para aquele cargo, eu tenho um contrato de função e responsabilidade daquele cargo, a partir do momento que eu vou contratar
um novo colaborador para aquele cargo, o que eu preciso? Eu preciso sentar com o responsável pelo recrutamento, seja terceirizado, ou seja o recursos humanos interno, e demonstrar o que eu espero. O responsável pelo processo de recrutamento precisa fazer uma análise de perfil comportamental, uma análise de capacidade técnica dele, uma análise de muitas vezes de experiências, precisa ligar para saber a experiência daquela pessoa, como foi a experiência dela futura, precisa entender os cases de sucesso daquela pessoa, precisa entender. Então hoje existe vários sistemas de pesquisa comportamental, pesquisa psicológica, teste psicológico, de forma que a gente contrate um colaborador para a nossa empresa e ele seja capaz de cumprir as funções deles e se comportar junto à equipe de forma próspera, com cabeça de empresário, com cabeça de dono, para que ele possa crescer dentro daquela empresa e entregar valor para a sociedade. Então, pessoal, depois que você fez o processo de recrutamento, você vai fazer o onboard dele, o processo de imersão, para que ele entre na cultura da empresa, para que ele abrace a causa, para que ele entenda o motivo daquela empresa existir. Então, esse é um ponto extremamente importante. Você vai passar, o próprio RH faz o processo de onboard, depois ele entrega para o líder, para o gestor, para que ele treine esse colaborador durante um determinado período e para que aquele colaborador entenda as expectativas dele, com ele, né? Com a sua entrada naquela empresa. Depois, então, que a gente falou um pouquinho de gestão de pessoas, ele é muito mais amplo, pessoal, que daria 1 hora para cada ponto desse que eu estou falando, a gente vai entrar na questão de dinheiro, então, pessoal. Então, você cuidou de pessoas, agora eu preciso... Dinheiro não, tem um antes aqui, eu estou confundindo, pessoal. O antes é vendas. Dinheiro depois. Primeiro eu tenho que vender para depois ter dinheiro, né? Então, eu preciso criar um processo de vendas dentro da minha empresa de forma que eu gere resultado, o mercado me conheça. E como a gente fala de venda? Ou você vai ter uma loja física e as pessoas vão passar na porta, juntamente com a loja física você precisa de uma virtual, você precisa de um site, a sua cara. Hoje não se fala mais de ter somente físico, eu preciso ter um site, uma cara, para que as pessoas me achem, saiba que eu existo. Então eu tenho que ter presença no Google, eu tenho que fazer tráfego pago, tanto Google Ads quanto Face Ads, eu tenho que estar presente em YouTube, talvez com os vídeos falando do meu produto, eu tenho que estar no TikTok hoje em dia, que é a rede social mais nova aí, mas eu tenho que estar presente, eu tenho que mostrar a cara para o mercado. Ah, se você é tímido? Se vira, você precisa sair dessa bola que você vive e mostrar que a sua empresa tem produtos de qualidade para entregar. E se não tem, melhore seu produto. Depois que você criou isso, você tem que criar também campanha de e-mail marketing, que também é interessante. Então tem várias formas de você entregar valor para que o seu público conheça esse valor. Não, ou você entrega valor, mas o público seu não conhece que você tem esse valor para entregar. Então, qual que é a chance de você vender? Você diminuir sua capacidade de vendas. Então, criar um site, criar uma rede social, criar vídeos em redes sociais, fazer campanha de tráfego, tanto Ads quanto Google Ads, quanto Face Ads. Então, isso são mecanismos de aumentar a sua possibilidade de venda. Depois que eu passei das vendas, pessoal, nós vamos para o próximo ponto, que é, então, a finanças. Finanças, sim, ela é muito complexa, pessoal, a gente falar de finanças, mas simples eu preciso segmentar as minhas receitas, eu preciso segmentar minhas despesas. Eu preciso criar um fluxo de caixa e nesse fluxo de caixa eu preciso definir cada receita e cada despesa que entra no meu fluxo de caixa. Depois que eu montei o fluxo de caixa, eu pego o fluxo de caixa, transformo numa demonstração de resultado gerencial. Depois que eu transformei, eu vou criar indicadores. Depois que eu criei indicadores, eu vou fazer análise da minha empresa para reduzir custo, melhorar os indicadores da empresa, aumentar a receita. Eu preciso aumentar a liquidez da empresa. Sobrou liquidez, o que eu faço com o dinheiro? Distribuo dividendos, reaplico, abro um novo negócio, faço uma aplicação financeira, faço investimento, compro ações, compro fundos imobiliários, faço uma aplicação em renda fixa, compro um imóvel, compro a sede da empresa. Depende, pessoal. São várias estratégias de investimento que tem no mercado. Então, quando a gente fala de finanças, eu preciso criar renda passiva para a minha vida, para mim, pessoal, que sou o próprio empresário e criei o negócio, quanto para a empresa, para ter um capital de giro se um dia eu precisar. Se a gente vive num país que tem uma economia muito instável e essa instabilidade pode gerar momentos de dificuldade. Você tem que estar preparado tendo um capital de giro para isso. Depois, por último, pessoal, você montou todo esse protótipo, toda essa máquina. O que eu preciso agora? Eu preciso preparar, automatizar para escalar. Eu tenho uma loja. Essa loja está toda com processo, as pessoas sendo recrutadas, os manuais, os processos internos delineados, as finanças funcionando, sistemas todos automatizados, indicadores todos padronizados de todas as áreas. Eu preciso agora preparar para escalar, abrir novas usando esse protótipo que eu criei,
montando várias outras, pegando os meus líderes, se tornando sócio daquela operação e contratando novas pessoas para isso, pessoal. Então aqui hoje, pessoal, eu falei de 10 códigos aí que pode ajudar você a montar um protótipo de empresa de sucesso. Espero que esse vídeo ajude você e você comece a repensar o seu negócio através desses 10 códigos. E principalmente, antes de mais nada, comece cuidando de você. Revisando as suas convicções, as suas crenças, o seu propósito de vida, o motivo de você estar aqui, aprimorando sua capacidade emocional, autocontrole, autoconfiança, tendo disciplina no seu dia a dia, acordando cedo, tendo uma programação diária planejada, mudando seu comportamento com seus colaboradores, com a sua família. Então, a principal pessoa para fazer um negócio dar sucesso é o empresário, ou os empresários quando tem mais de um sócio. E você precisa definir isso. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado você e até o próximo vídeo.